Olá, mais uma edição do Espaço Livre no ar e para provar que a química não se resume apenas às fórmulas, à tabela periódica e ao encontro do casal apaixonado, que no programa de hoje nós vamos falar sobre a química no nosso dia a dia. E para conversar com a gente tem a presença aqui do Daniel Santos, formado em Química aqui pela PUC Campinas, e a gente também tem nesse Espaço Livre a presença de alunos dos cursos de Química, Jornalismo, História, Direito, Economia, Comércio Exterior e Publicidade. Você sabia que praticamente tudo que a gente faz está relacionado com algum processo químico? A química é algo que está presente em todos os seres vivos e objetos. O nosso corpo, por exemplo, é uma grande usina química. Por meio dele, as mais variadas reações ocorrem a cada segundo. Do sofisticado smartphone à singela caneta esferográfica, do possante automóvel ao carrinho de brinquedo. Não há produto que não utilize matérias-primas fornecidas pela indústria química. Somente no ano passado, esse setor da economia faturou quase 100 milhões de dólares. E como não mencionar a famosa química entre os amigos ou namorados? Enfim, basta a gente prestar um pouquinho de atenção para concluir que o nosso cotidiano seria muito mais sem graça sem a nossa química do dia a dia. Obrigado, Daniel, pela sua presença aqui no Espaço Livre. Eu que agradeço a oportunidade. Eu quero te perguntar, de fato é isso mesmo? Tudo que a gente faz tem algum processo químico envolvido? Grande parte dos processos do dia a dia, né, em geral, né, tem, sem dúvida nenhuma, algum processo químico ou físico-químico envolvido, né? A ciência química, ela é uma ciência que tem uma sinergia muito grande com quase todas as outras ciências, né? Só que ela é pouco discutida, mas ela, sem dúvida, tá presente no nosso dia a dia com bastante intensidade. E, na sua opinião, você tem algum preconceito com relação ao químico? O pessoal acha que é uma coisa, só que, na verdade, na prática é outra? Na verdade, eu acho até interessante a oportunidade de expor aí como funciona, né, o dia a dia do químico, esse tema, porque, em geral, né, o público imagina que o químico é o rato de laboratório, né, de avental, fazendo experiências mirabolantes, né? Então, assim, essa é a imagem do químico, mas, lógico, 90%, 80% do químico, ele vai passar por essa etapa. Só que a longo prazo, isso muda, né? O químico, ele tem muitas funções. Então, ele tem função na área comercial, função na área logística, administrativa. Então, sem dúvida nenhuma, é bem diferente do que a maioria das pessoas imagina. Né? Certo. E aqui, vocês, pessoal que faz faculdade de Química, como é que é? Como foi quando falaram em casa? Eu vou fazer Química, o pessoal achou que era aquela coisa meio mundo de Bikman, tal, experiência maluca, explosão? Bom, não foi experiência maluca, até porque, pelo menos em casa, o meu pai já faz parte já está na área, ele é farmacêutico, então ele já está na área, mas ficou... Pela parte da minha mãe e dos outros parentes, ficou aquela visão meio esquisita. Nossa, mas você vai fazer uma faculdade que você vai ficar 24 horas por dia, ou no trabalho, dentro de um laboratório e não vai fazer mais nada. Mas do resto, depois que já estou no final do curso, eles já acostumaram bem. E você, eu vi que você fez uma cara meio... Bom, meu nome é Nayara. Os meus pais adoraram, acharam maravilhoso por eu ter escolhido eles Química. Eles são químicos também ou eles acharam que você vai ficar rica? Assim? Não, eles acham que eu vou ficar rica, né? Todos os pais acham o que eles querem. Mas é o futuro que a gente escolhe, né? Então, que a gente gosta. Se gosta, vale a pena. E, Daniel, o que é difícil? Tem algum, assim, que é bem difícil fazer essa relação com as coisas do cotidiano e a química? Tem essa dificuldade ou não? O que é mais difícil na química que você vê assim? Na verdade, assim, a química é uma ciência empírica. Empírico quer dizer aquilo que você aprende fazendo, né? Tem um tio meu, que na minha família, só esse meu tio-avô é químico, né? E quando eu me formei, eu falo, sou químico, né? Peguei meu diploma, e ele falou, meu amigo, você só vai ser químico daqui a uns 10 anos, entendeu? E olha lá, se você for um cara bom. Então, essa relação com o mundo cotidiano, com as outras ciências, ela vem com o tempo, né? O químico, ele, no dia a dia... adquire cada vez mais expertise, cada vez mais noção de como a nossa ciência ela está envolvida nos processos diários. Desde coisas básicas no cotidiano, como a água do mar, que nunca congela na Antártica, né? E ninguém se questiona disso. Uhum. Até os cremes de beleza, até a evolução da cadeia de alimentos, até a evolução dos agrotóxicos e de tudo isso que a gente tem evoluído tecnologicamente. A evolução dos chips de computador e toda essa questão é tudo química. Tudo metal, é tudo vamos dizer, aumento de know-how dessa ciência.
né? Então, como que nós temos isso, né? Com a experiência. Então, um químico, ele vai, quanto mais tempo de experiência, quanto mais tempo de química, mais noção ele vai ter geral aí do que essa ciência pode oferecer em todas as áreas. Que a química é uma área bem abrangente, né? Ela Muito. engloba várias áreas ao mesmo tempo, assim, né? A química, assim, se a gente conseguir dividir a química, se isso for possível, né? Nós temos a química orgânica, que é a química do carbono, que a gente fala, envolvendo todos os polímeros, né? Que é os plásticos, né? Polímeros? Plásticos em geral, né? Todo polímero é um plástico, então toda a cadeia de plásticos, que a gente vê uma explosão gigantesca na utilização hoje, né? É a ciência que está mais à vista, certo? A inorgânica, que é a ciência do silício, a ciência que não envolve, né, o carbono. Então você tem todos os diamantes, tem todos os metais, toda essa parte de catalisadores, né, que são produtos que utilizam nos processos químicos. Então tem tudo isso inorgânico. Você tem a química analítica, que ela está muito presente no nosso cotidiano, apesar da gente nem imaginar, que são equipamentos que fazem, por exemplo, análise de sangue, análise clínicas em geral, né? Análise de controle de qualidade de combustíveis. Então, existem equipamentos que são fabricados por químicos, engenheiro mecânico, tudo que eu falei, todo englobado nisso, né? E se a gente conseguisse dividir a química, seria isso. E a fisicoquímica, né, que é uma interação física que vai depender a velocidade das reações, quanto tempo eu consigo obter um produto, que tempo é dinheiro, né? Sim. Até na química, né? Quanto mais rápido eu conseguir fazer um Danone, um iogurte, melhor. Quanto mais rápido eu conseguir fazer uma palha de aço, melhor. Quanto mais rápido eu conseguir fazer a gasolina, melhor. Então você tem também a fisicoquímica que está envolvido tudo isso, infraestrutura, cimento, tudo isso. Então, se eu pudesse dividir isso, como vocês puderam ver, é tudo uma interação. Não existe nenhuma ciência que trabalha sozinha. Não existe nem a fisicoquímica sem a orgânica ou a inorgânica, as quatro funcionam juntas. Mas essas quatro podem definir a escolha do profissional na atuação dele. Certo. Daniel, a gente está falando agora aqui da química. Como é que funciona a questão da reciclagem de lixo orgânico com a química? Esse negócio da reciclagem é um assunto bem atual, né? Bem, assim, bastante explorado hoje em dia, porque ano passado saiu, né, a nova política de resíduos sólidos, né, na indústria. O Brasil não tinha, por incrível que pareça, nenhuma política que trabalhasse com isso, né, que exigisse que os resíduos sólidos da indústria fossem corretamente destinados, né. Então, você tinha aí um grande problema ambiental, né. Isso era realmente perto do que nós geramos de lixo, né. A gente tem uma quantidade de reciclagem muito, muito pequena, né. Então, você vê hoje em dia uma demanda muito grande, uma transferência de tecnologia. Posso citar o exemplo, que é um ramo que eu atuo bastante, que é o ramo de embalagens, né? Então, eu não sei vocês, mas devem estar percebendo uma migração enorme de embalagem, por exemplo, naquele que a gente chama de stand-up pouch, que é aqueles sachêzinhos que ficam de pé, de maionese, de tomate, né? Então, isso antes, o que era feito? Era feito de vidro, lata, né? Então, a indústria, para ganhar produtividade, para ganhar custo, né, desenvolveu uma embalagem de plástico, por isso que eu falei o polímero, né, o plástico, só que ninguém desenvolveu o quê? O que fazer com essa enorme quantidade de plástico, porque a lata você consegue reciclar, né, o vidro você consegue reutilizar, o plástico não, né, e na Europa, nos Estados Unidos, isso já é bastante maduro, né, o que se fazer com esse resíduo, mas no Brasil não. E o governo teve que intervir e realmente está bastante ativo nesse tipo de ação, entendeu? Porque senão a gente vai entrar no colapso ambiental, né? E nesse meio, assim, se geram oportunidades, né? Quando você perguntou, o que um químico pode fazer, eu tive num congresso ano passado que eu me impressionei com um projeto, chama Terra Cycle, né? É um projeto muito interessante porque foi considerado o CEO mais novo dos Estados Unidos, o cara tem 28 anos,
E o cara teve outras empresas e tal, e ele bolou o seguinte, ele chegou no Walmart e falou, olha, eu queria ficar com todo o seu lixo. Posso ficar com o seu lixo? Do dia. O Walmart falou, pode? Fica com ele. Gerava 1 tonelada de lixo mais ou menos cada Walmart. Aí o que ele fez? Ele pegou todas as embalagens possíveis e separou do orgânico, que é aquilo que apodrece, né, tudo mais. Misturou toda essa matéria orgânica, bateu e deixou apodrecendo. Aquilo virou um suco, assim, uma matéria orgânica em forma líquida. E aí o cara, ele fez o quê? Invasou dentro da própria embalagem, sem reciclar. Ele reinvasou e vendeu para o Walmart, de novo, como um produto ambiental. Isso pegou nos Estados Unidos, ele veio para o Brasil, virou uma empresa bilionária. Então é bacana. É uma história bem interessante de sucesso com a questão da reciclagem mundial. Bom, pessoal, vamos dar uma descontraída aqui. Deixa eu conversar com o nosso amigo Alessandro, que é um cara apaixonado, né? Ô, Alessandro, explica pra gente aqui, pra rolar um relacionamento, seja de amizade ou namoro, é importante que exista química entre as pessoas? Com certeza. O Espaço Livre foi conferir. Pra ter um relacionamento, precisa rolar aquela química? É necessário, né? Porque você vai conviver com a pessoa, você vai contar sobre as suas coisas, os seus gostos. E se não for uma pessoa que você tem aquela compatibilidade, fica difícil. Você não tem vontade de falar mais as coisas e nem de ter o feedback do outro, sabe? E nem de compartilhar também e tentar fazer alguma coisa junto. Então tem que rolar a química, porque senão não vai rolar relacionamento. Para ter um relacionamento, né, tem que ter um tipo de química, um perfil que as pessoas gostem uma da outra, né, um perfil que se encaixe, né? Até pra rolar uma amizade, é preciso ter química entre as pessoas? Eu acho que sim, sempre é bom ter química pra gente manter um diálogo bom, ter uma conversação boa, assim, acho legal. Você vai conviver com a pessoa, né? Então tem que rolar uma certa química, assim. A gente tem um casal apaixonado aqui, como é seu nome? E aí, tem que rolar uma química mesmo para dar certo o namoro? Meu nome é Andréia. Tem, com certeza tem. Porque o contato que as duas pessoas têm acaba aumentando muito. E o fato da química acaba gerando descontração e rola mais naturalmente. Quem quer falar pra gente, pode colocar os sentimentos pra fora. Não, eu concordo com ela sim, meu nome é Beatriz. Eu acho que se não tiver química, como foi falado ali também, não tem relacionamento, não tem como você interagir com a pessoa. E é isso, sem a química não dá pra ter relacionamento. Certo, alguém mais quer conversar com a gente aqui e tal, essa química. Alguém aqui namora, como é que é o esquema? Pode falar com a gente aí, Nayara. Eu vou chorar, gente. Vocês perguntarem se eu namoro, eu vou chorar. Não, eu não namoro, infelizmente, não namoro. Mas quando eu namorava, rolava realmente a química. Tem que rolar, né? Senão não dá certo. Certo. Tem que se soltar e... Gente, o Espaço Livre vai para um intervalo rapidinho e é já que a gente volta. Estamos de volta com o Espaço Livre, hoje falando sobre química. A gente tem aqui no estúdio a presença do Daniel Santos, formado em Química aqui pela PUC Campinas. E você sabe como é feito isso aqui? O nosso repórter, o Gustavo Carvalho, foi conferir. Fala pessoal do Espaço Livre, tudo beleza? Tudo já? Tudo legal? Pois é, a gente veio até o laboratório da Faculdade de Química para saber como funciona uma pilha. É isso mesmo, essa pilha que você está acostumado a utilizar no seu dia a dia. E para isso a gente está com um grupo de alunos aqui que vai ensinar a gente agora. Vamos ver. E aí, tudo bom? Qual que é o seu nome? Meu nome é Ramon. Ramon, conta pra gente, o que vocês estão fazendo aí? A gente está montando uma pilha dessas convencionais. Para isso a gente utilizou uma barra de grafite e uma lâmina de zinco, enrolou com um feltro com uma solução aquosa de cloreto de manganês e o óxido também de manganês. A gente enrolou e agora a gente está medindo a voltagem dessa pilha. E aí, dá para dizer que tá certa essa montagem que vocês fizeram já? Tá certa porque a gente obteve uma diferença de potencial positiva e era o que a gente esperava. Na prática, o que significa esse diferencial positivo? É a quantidade de corrente que a pilha está conduzindo. Aí essa diferença de potencial. Então, se eu colocasse um aparelho lá em casa, funcionaria, beleza, tudo certo? Funcionaria.
Tá legal? Bom, pessoal, agora a gente vai conversar com a professora e você vai saber um pouco sobre essa disciplina físico-química. Chega aí! Cadê a professora, pessoal? Bom, isso aí com certeza vai no crédito final, mas vamos sair procurando ela, vamos lá. Aqui, opa, Carlão. O Carlão já tá fazendo os movimentos da dança do programa lá da TV. Bom, sei lá, vamos lá. Já que a gente volta com a segunda parte da matéria, o Gustavo foi procurar pela professora, se ele encontrar, a gente volta. E vocês aqui, vocês aplicam esses conhecimentos na casa de vocês? Dá pra fazer alguma coisa nesse sentido ou não? Por enquanto trocar a não, resistência do né? chuveiro. Trocar a resistência do chuveiro, né? Por enquanto não, tô aprendendo um pouquinho mais, né? Tô no comecinho do curso, mas eu já tenho várias ideias que eu vou testar tudo na minha casa. Tipo, vou aprender a fazer, já sei, né? Que eu já vi os outros anos fazendo. Fazer aquela geleinha moeba. Sei, divertido. Vou levar pra casa pra brincar, com certeza. Você faz isso na sua casa, Gabriel? Olha, se tivesse tempo até faria, mas agora no último ano eu faço iniciação científica, então a gente fica mais dentro da faculdade do que fora. Mas tem sim algumas ideias, inclusive de reciclagem, como a gente vai destinar as coisas. Dá pra gente aplicar em casa, sim. Tá certo. Daniel, explica pra gente um pouco como funciona, como é o dia a dia no seu trabalho. Minha rotina, hoje eu tenho uma rotina, como eu falei, atuar diretamente com química, né? Eu não tenho mais essa atuação. Hoje eu tenho 2 empresas, né? Uma empresa na área de consultoria química, então é um conhecimento, então tem equipes que me auxiliam, né, em cada empresa. Certo. Então eu viajo bastante entre São Paulo e Rio Grande do Sul, né? Essa é a minha área de atuação geográfica. E a outra empresa, que aí sim depende um pouco do conhecimento, que é um desafio diário, né? Que é uma empresa de polímeros injetados, né? Então a gente faz encosto de poltrona, banco de cadeira, né? Encosto de cadeira, travesseiro, aquele tipo NASA, né? Que o pessoal chama, então a gente também faz. E a química ela nunca é estável, né? Então, cada dia você tem um problema, a temperatura variou, você tem um problema, a temperatura esfriou, né? Eu estou em Curitiba hoje, eu resido em Curitiba e lá é muito frio, né? Tipo, é um negócio incrível lá, uma cidade maravilhosa, mas faz 6, 7 graus agora no inverno, se tiver bom, Nossa. Né? Então, isso interfere drasticamente aí nos processos, né? Então, o meu cotidiano é esse, viajar, né, a região sudeste e sul, né, colaborando e ajudando as empresas a desenvolver os processos químicos, né, essa é a minha função hoje, né, como profissional. Certo. E vocês aqui que não são da área de química, vocês tinham essa noção, vocês têm essa ideia de todo esse processo, de todas essas coisas? Bom, na verdade, nós estávamos conversando anteriormente e o Daniel estava falando que a química envolve área de indústria, área comercial, área de pesquisa. E para mim, que sou de fora, eu só imaginava que o mais forte na química era a área de pesquisa, né? Mais do que ainda a área industrial. E a área comercial, assim, eu não tinha muita noção de como funcionava, né? Então, eu me surpreendi um pouco com as diversas funções que tem a química, mais do que eu imaginava. Legal. E, Daniel, como que é assim, você é daqueles caras chatos, você sai com seu amigo, você fala, vê um copo de H2O, como que... Então, a gente fala da química tão abrangente, mas mais do que a abrangência da química é do químico, né? Então, como dentro de uma indústria, né, veja, você é obrigado a ter vários químicos, né? Porque tem químico que não consegue expor, né, para um leigo, como funciona a química, né? O cara vai falar, olha, é um metoxi, Nossa, o cara vai fazer assim, meu Deus, a química, que é normalmente o que acontece, né? A gente até estava discutindo antes de entrar, né? Será que... Porque a química é muito temida, né? A química, a física. E aí é uma discussão, porque talvez seja a forma que expõe isso para as crianças, né? Porque parece meio... uma ciência, nossa, meu Deus, como é complexo, né? Isso, né? E não é nada disso, né? A gente vê que é muito simples, tá no nosso cotidiano, né? E assim, eu particularmente sou mais comercial, né? Como ele falou, sempre trabalhei na área técnica, porque todo químico, veja, para você vender química, você tem que conhecer a química,
Só que quem vai vender química? Não é só um químico, né? Assim, não tem jeito. Como é que você vai vender um produto químico? Como é que você vai chegar pro cara e falar, olha, compra esse líquido rosa aqui que é maravilhoso, isso aqui é rosa. E o outro é transparente. Não, né? Tem N vantagens, desvantagens dentro daquele líquido que só um químico, né, vai conseguir dialogar com o outro ali para conseguir fazer a venda, né? Então você tem grandes comerciais. Inclusive, essa diferença de perfil, né, ela é cada vez mais explorada dentro da indústria. Porque antes o cara falava, pô, esse cara é inútil, ele não consegue vender. Só que não é o cara que é inútil. Com a escassez da mão de obra hoje em dia na sociedade em geral, em todas as áreas, que isso já vem dito há muito tempo que vai acontecer um colapso, ainda no Brasil está já ocorrendo, né, de mão de obra qualificada, entendeu? Você não pode mais jogar um profissional fora. Você não pode se dar o luxo, a empresa não pode se dar o luxo de falar assim, olha, você não é bom vendedor, está despedido. Você tem que fazer o quê? Remanejar esse profissional dentro da sua estrutura para que ele atue de forma adequada para o perfil dele. Então tem amigos meus que são exatamente desse jeito, entendeu? Você não vai conseguir falar com ele, né? Só que ele é essencial no processo. Lá dentro da indústria, dentro dos reatores, lá dentro, ele é essencial. Se não tiver ele, ninguém faz, né? Assim como tem os químicos analíticos, o cara é extremamente minucioso. Meu Deus, esse copo devia estar aqui. Não, tem que estar aqui. Aí você tira aqui, não, tem que estar aqui, pelo amor de Deus, né? Senão vai explodir. O cara não explode, o comercial é assim, explode nada, põe aqui. E o cara quase morre. Precisa desse cara, senão explode. Você entendeu? Entendi. Você entendeu? Então é assim, tem muitos perfis, né, dentro da própria indústria, dentro do próprio mundo químico, né? Eu até estava brincando, eu fui criado dentro da indústria, né? Eu sou um cara agitado, aguento pressão, gosto disso, né? Aí o pessoal fala, pô, então o acadêmico não presta. O cara só fica estudando, pô. O cara só estuda, vira doutor, pós-doc e puta vida fácil, né, meu? Que vida tranquila, né? Aí eu falo, meu, acho que se me falasse, você vai ganhar a mesma coisa, mas tem que fazer um mestrado e um doutorado, acho que eu morria. Você entendeu? Porque eu não tenho essa capacidade, entendeu? Eu não tenho esse perfil, né? E nós precisamos dos acadêmicos. Nós precisamos de gente estudando para criar essa tecnologia e desenvolver a ciência, né? Então é uma questão aí de perfil e oportunidade. Ah, legal. Bom, e como aqui a gente precisa de gente que gosta de pagar mico, vamos conferir então a segunda parte da matéria do Gustavo. Bom, pessoal, agora a gente vai ver se a pilha que eles fizeram realmente deu certo. E a gente está aqui com a professora Elizabeth, que vai fazer o teste nesse relógio. Professora, e aí, os seus alunos se saíram bem dessa vez? Eles se saem bem sempre. Embora a hora do relógio não esteja certa, que ele está funcionando, ele está. Então, a pilha que eles fizeram é igual a pilhazinha que deveria entrar aqui de 1,5 volts. Uma pilha de zinco carbono, que é a base de todas essas pilhas pequenininhas que a gente usa por aí, tá bom? Tá certo. Professora, uma pilha como essa a gente poderia fazer em casa? Não. Porque a gente trabalha com óxido de manganês, que é oxidante, é corrosivo, e essa pilha, ela podia causar queimaduras em quem não está acostumado, tanto que na hora de montar a pilha, se vocês viram, eles trabalharam com luva. Tá. Uma outra pergunta, professora. No ensino médio nós costumamos estudar a pilha. É a mesma maneira que os alunos estudam aqui na universidade? O grau de dificuldade é maior? Qual que é a diferença? Explica pra gente. A gente tem uma aula de um curso superior, então a gente constrói a pilha, mas a gente entende o princípio eletroquímico que faz com que essa pilha funcione e descreve isso do ponto de vista rigoroso na físico-química. Tá certo. E o que a disciplina físico-química também estuda? Essa disciplina, neste semestre em particular, ela trata dos sistemas coloidais, que são sistemas com pequenas partículas ou grandes moléculas, e com toda a parte da eletroquímica, que inclui a aula de hoje, a fabricação da pilha, e vai até a corrosão. Como se processa e como se evita a corrosão, que do ponto de vista de aplicação é extremamente importante para um químico. E aí, você aprendeu como faz uma pilha? Valeu, pessoal, até a próxima! Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Não mudou fazer? Nada, né? Não mudou nada. Alguém... A Beth é a melhor professora de química de todos os tempos. Obrigado, professora Beth. Grande Beth. Alguém tem mais uma pergunta para fazer pro Daniel? Você tem uma empresa de consultoria. Sim. No âmbito das consultorias, você faz consultoria só para a indústria química ou voltada para a área química? Ou, vamos supor, você consegue abrir um leque para fazer consultoria para a parte farmacêutica ou
a parte genética, de microbiologia. Quando a gente fala consultoria fica bem vago, né? O cara fala assim, eu sou consultor, né? Consultor do quê, né? Primeiro que o cara acha que, normalmente, quem fala que é consultor é o Jesus, né? O expert, né? O cara é o Jesus. Não é isso, entendeu? Não é bem assim. Como eu falei, com a escassez da mão de obra hoje em dia, você tem uma grande oportunidade, porque assim, para a empresa investir num consultor, é porque ela não achou nenhum profissional qualificado para deter um cargo contínuo dentro da empresa. Então ela depende de um profissional que tenha uma experiência naquilo que ela está desenvolvendo, né, para conseguir suprir essa demanda. Né? O consultor, hoje eu faço consultoria na área de poliuretano, que é um polímero bem específico e muito usado, né, em colchão, em qualquer espuma dentro dos carros, né, batente automobilístico, sutiã feminino. Então é um polímero que tem sapato, então é um polímero muito versátil. Quem nos contrata são normalmente empresas químicas, que solicitam, no meu caso, químicos que solicitam sim uma atuação mais técnica, certo? Isso não impede que ocorram oportunidades em outras áreas. Por quê? Porque assim, nós temos que... Eu sou químico, graduação, mas tive que fazer pós e outros MBA, tudo em administração. Né, para você criar um negócio, para você conseguir fazer isso, você tem que ter a base administrativa. Não existe uma empresa sem o cara do financeiro, sem o cara da logística, sem, entendeu, o cara chato da contabilidade, que a gente odeia, entendeu? O comercial odeia, essas coisas. Então, assim, não existe. E conforme você vai adquirindo, se o seu modelo de negócio gera um resultado positivo, às vezes você tem convite, sim, de outras áreas, né, para colaborar. Pô, eu faço alimento, certo? Eu sou uma empresa de alimentos. E eu nunca ouvi falar de química, embalagem, tinta, produto de limpeza. Pô, você não pode me auxiliar nisso, certo? Você não pode me dar uma consultoria para me ajudar a comprar melhor. Essa questão do resíduo sólido gerou uma demanda muito grande do profissional da química. Muitas empresas, elas operavam sem um profissional assinando pelos produtos que eram fabricados. Isso tem que ter um aval de um químico. E toda essa mudança da política gerou, sim, uma demanda muito grande. Então, o químico não precisa necessariamente, respondendo a sua pergunta, trabalhar só na área química. Ela pode trabalhar numa gráfica, pode trabalhar numa empresa de alimento, numa empresa de embalagem, dando uma assessoria química. Não saia do seu sofá, não clique em outra coisa, que o Espaço Livre vai para o intervalo, mas volta rapidinho. O Espaço Livre está de volta. E aí, Patrícia, você curtiu gravar com a gente? É super legal, né? É aquela diferença das profissões, uma coisa que não tá nada a ver ligado com a minha profissão, mas é muito legal quando a gente começa a conhecer outros campos e entrar em outras áreas e ver todo o trabalho que vocês têm, assim, é muito bacana. É legal, gente. Então, hoje, mais uma edição do Filho de Peixe, vocês vão conhecer um pouco mais a Patrícia e do pai dela, o Amauri. Desde muito jovem já tinha decidido que que eu escolheria essa profissão. Foi até numa brincadeira, a gente achou um frasquinho de molde de balões bexiga e eu levei para casa e ficava fazendo experiência com água e óleo para ver a diferença de densidade. E aquilo, desde cedo, começou a me estimular a área de ciências, a área de química. Eu falei que eu fiz a faculdade de Química, meu pai ficou com medo dele estar me influenciando, dele falar assim, nossa, ela não vai ser feliz, não sei o que tem. Tentou me mostrar várias outras áreas que eu poderia estar atuando, que parecia com o meu perfil e tudo mais. Mas não adiantou, me decidi, quis ir em frente, quis seguir e estou me realizando. Química é uma matéria difícil de estudar de modo geral, né? Toda ela, do começo ao fim, tem muita física, muita matemática, exige raciocínio, exige visão espacial. Realmente é uma matéria assim que não é para qualquer um. Tanto é que muitas pessoas começam e desistem e uma boa parte não quer nem começar, né?
Mas para quem gosta, isso aí não é empecilho, é uma dificuldade. Eu já trabalhei na área de controle de qualidade, desenvolvimento, trabalhei muito ligado ao processo industrial também, né? E assim, na verdade, no dia a dia, na vida da gente não escolhe muito bem isso. Eu entro numa empresa, numa determinada vaga que havia lá, e aquela profissão, aquele modelo, aquele trabalho que eu vou fazer. Se for uma vaga no setor de pesquisa, eu vou trabalhar com pesquisa. Se for no setor de processo, eu vou trabalhar com processo. É mais ou menos assim que funciona. Então, nós temos nossa predileção, né, sua preferência, mas o mercado, as necessidades, o dia a dia, né, a vida da gente é que vai meio que ditar um pouquinho qual é o caminho que você vai seguir. Eu gosto de tudo na química e eu tô partindo para o lado agora da pesquisa, de ficar no laboratório, mas eu também quero fazer estágio numa empresa. Eu quero passar por tudo, assim, para depois de ter tido contato, de eu realmente me decidir e falar, não, é isso que eu quero. No momento eu estou bem aberta a tudo, assim, que vier. Eu chego, tudo que eu tenho dúvida, eu, pai, me ajuda aqui, não tô conseguindo. Aí ele me conta, não, porque na empresa a gente usa um equipamento parecido, que funciona assim, e sempre me dando um monte de dica, me ajudando bastante. É meu professor em casa, né? Quando um filho decide ter a profissão do pai, a primeira coisa é exatamente isso, é sinal de respeito e é sinal de bom relacionamento. Se não houvesse um bom respeito ou um bom relacionamento, ela não iria seguir a profissão do pai. Então já de antemão é um sinal positivo. Isso se reflete depois exatamente nessas conversas, no dia a dia, na troca de experiência, no mesmo linguajar, né? Que toda profissão tem o seu linguajar específico, né? A gente começa a falar os nomes dos produtos químicos, dos equipamentos, e ninguém do lado entende, só a gente. Isso é gostoso, só acho que reforça o relacionamento, só faz ficar mais gostoso. Então a gente pode dizer que entre você e seu pai a química é perfeita. Pode dizer. É uma boa frase que resume bem o quadro. Bom, Daniel, o Amaury falou que a química é bem ampla e tal. Quando você entrou na faculdade de química, você tinha predileção por alguma área ou isso foi mesmo... Cara, na verdade eu entrei na faculdade de química por acaso, né? Foi por acaso mesmo. Eu fiz técnico em bioquímica, na ETCAP, né, aqui em Campinas, escola técnica. Desde os 15 anos eu estou na área ali, né? E, na verdade, a faculdade que eu sempre quis fazer foi veterinária, medicina veterinária, né? Tudo bem, não rolou, né? Não tinha condição de fazer, né? Aí, assim, o que eu pensei? Pô, não consigo fazer medicina veterinária, não vai dar. Eu comecei a trabalhar com 17 anos numa indústria química, gostei muito na parte orgânica. Falei, bom, vou entrar na indústria, vou fazer química para ver se eu faço alguma coisa na área de medicina veterinária, né? Tem grandes multinacionais que trabalham com medicamentos, né? E tem uma demanda de químico muito grande. Mas eu acabei entrando nessa indústria com 17 anos, fazendo uma carreira ali. Me apaixonei pela área que eu comecei a trabalhar. Por isso que eu falei que muitas vezes a química é empírica. A universidade te dá uma base muito grande para que você possa atuar em diversas áreas, mas onde você vai aprender e ver se você gostou mesmo trabalhando, né? Dentro da academia ou da indústria. E eu continuei, né, na área, gostei muito, comecei um mestrado, acabei parando por causa dessa minha mudança aí de oportunidade, comecei a ir mais para a área administrativa, acabei fazendo mestrado na área administrativa, né? Mas a ideia da química aí foi atirei no que vi e acertei o que não vi. Né? Ainda bem, porque eu gosto muito dessa ciência, até hoje eu estudo sem necessidade, né? Porque gosto mesmo. Ah, legal. E o pessoal aqui da química já tem ideia, mais ou menos, em que área quer trabalhar? Pensou em alguma coisa? Bom, eu terminei agora o projeto de iniciação científica e eu pretendo continuar na área acadêmica, sim, sem dúvida. Foi uma área que eu gostei. Eu vim da indústria por um estágio. Eu achei que, como o Daniel falou, eu não tive perfil para a indústria e comecei do zero numa iniciação científica e eu gostei bastante. Eu pretendo agora, eu concluo o curso no final do ano, pretendo fazer mestrado e doutorado. Ah, legal. Daniel, explica pra gente então um pouco como funciona a questão da nanotecnologia.
Nanotecnologia é um negócio que todo mundo fica pensando, né, astronauta, então. tipo nano, né? Mas nanotecnologia, na verdade, nano, né, é uma unidade de medida, né, 10 a menos 9, nano, né? E é muito usada, hoje em dia, é muito explorada, né, na área de polímeros, né, para aumentar a capacidade, aumentar as resistências, né, as questões mecânicas dos polímeros que já existem, e também na parte de cosméticos, né? Na parte para tratamento de pele, tratamento de problemas de pele, né? Potencializar a aplicação dos medicamentos e dos cremes em geral, né? Eu não sou um especialista nisso, né? Como já deixo claro. Eu não sou um expert nisso, mas tem muitos amigos que trabalham na indústria, né? Então eu sempre ouço, né? Fico impressionado com a evolução que essa ciência traz, né? Então são, assim, a gente tem que imaginar que até o polímero, até um plástico, por exemplo, uma garrafinha de água, né, de polietileno, né, que a gente fala, pô, Daniel é louco, vai falar de polietileno. Que assim, é um polímero, chama polietileno. Certo. E aí o mais conhecido é o PET, né, que é o que a Coca-Cola usa. Daí você fala, pô, por que um usa PET, por que a Coca-Cola não usa polietileno? Né? Qual que é a diferença disso tudo? Por incrível que pareça, é a barreira que isso causa em relação ao gás. O polietileno, se você colocar um microscópio gigante nele, ele é extremamente poroso. O gás passa por ele, por incrível que pareça. Então, quando você coloca a Coca-Cola numa garrafinha de água, se você largar um dia, no outro dia ela está sem gás, certo? Se você mantiver essa Coca-Cola numa garrafa de PET, que é outro polímero, ela fica com gás, porque o PET ele tem uma barreira maior. A nanotecnologia conseguiu evoluir tanto que hoje você tem polietileno com uma capacidade de barreira tão grande quanto o PET. Como isso? Os pesquisadores foram lá, por incrível que pareça, eu não sei como faz isso. Entendeu? Tipo, os caras são... Eles sim são preocupantes, eles devem ficar presos, entendeu? Tipo, sim. Foram lá, mediram qual é o tamanho do buraco dentro da molécula do polietileno e fizeram uma peça daquele tamanho. Aí eles foram e colocaram lá. E tamparam os buracos que tem dentro do polietileno. Então você tem um polietileno que não tem vazão de gás. E o polietileno ele é mais barato, o polietileno é reciclado. Então esse é um exemplo da nanotecnologia, né? Assim, a gente fala de customização, é muito legal. Aí você vem a parte de biotecnologia, né? Que também é o future, né? Que é um negócio assim. E é muito legal. Esse outro dia eu fiquei sabendo, fiquei abismado, não sabia, né? Eu não uso muitos cremes, né? Vocês perceberam? Já foi, tipo, né? Creme capilar não deu certo, gel. E aí, tem alguns colegas que estão do Grupo Boticário, né? Até fiquei sabendo que não é só o Grupo Boticário, Nivea, Avon também tem estudos semelhantes, onde eles desenvolvem cremes customizados para cada pessoa. Então a pessoa vai lá, retira o DNA da pessoa, eles verificam o que essa pessoa tem de nutrientes ou não, para que a pele dela seja tratada de forma customizada. Eles vão lá e fazem um creme balanceando as defasagens que essa pessoa tem. O nível de customização está tão grande, você entendeu? Isso tudo é química. Biologia e química. Juntas, entendeu? Que eu fiquei abismado, né? E aí tem estudos mais avançados ainda, né, em relação a isso. É uma área da parte de beleza, né, que é uma das indústrias que mais aumenta, né, medicinal, e a parte de cuidados pessoais, né, que mais me impressionou, assim, as notícias. Vocês gostam de festa, de balada, você gosta, né, Nayara? Eu adoro. Bom, os elementos químicos também são chegados numa festa, é o que a gente vê hoje no Tá Na Rede.
Não, legal, pessoal. Lembrando sempre que se você tiver sua dica para estar na rede, é só mandar um e-mail para tvpuc@puc-campinas.edu.br. Daniel, eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente o uso das fontes renováveis para a produção de materiais. Esse é uma ciência nova, né? No Brasil, o Brasil, inclusive, é um dos países que mais tem tecnologia nisso, né? A gente tem visto aí o biodiesel, foi desenvolvido aqui na Unicamp, inclusive, né? Um dos biodiesel mais estáveis que existem, né? E realmente é uma tendência muito grande, porque a energia, né? A questão da energia, ela está sendo cada vez mais explorada, né? Porque a gente tem visto aí uma demanda cada vez maior, né? O que passa nas mídias, né? Pô, estamos em 7 bilhões de pessoas, meu Deus, tá acabando a água, meu Deus, tá acabando a terra, a comida, né? Nossa, não fala isso. Fantástico, né? Tipo, um negócio que fala, ó, será que vai sobreviver, né? Como é que vai ser? Então a energia é um negócio muito importante, né? E de onde nós retiramos essa energia também é importante. E o Brasil, com uma quantidade de terra do jeito que tem, com a capacidade, né, de produção que tem, gerou uma época, cara falou, pô, vamos desenvolver uma molécula base, óleo, né, base, esse tipo de material que é possível, né, é muito semelhante, né, a gente conseguir desenvolver isso. Então, o Brasil começou há muitos anos atrás com o etanol, que é um combustível que já é muito ambiental se comparado à gasolina, certo? Que provém de fonte natural e renovável, que é a cana. Mas agora eles foram além, né? Eles começaram a desenvolver combustíveis com gordura, com óleo, né? Que é uma demanda muito grande no Brasil. E isso pegou, né? Isso pegou, a gente é um grande exportador do know-how, inclusive, disso, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Grupo Bertin, que na época inaugurou, teve essa mudança aí da área de carnes que a gente viu, né? E focou em energia. Então, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem um grande investimento em energia eólica, né? Tem áreas enormes que se fazem uso da energia do vento. Grande investimento na área de álcool, açúcar e álcool, isso é sabido, né? Isso a gente sabe. E na área de biocombustível, certo? Só que isso não ficou só preso a combustível. Os químicos inventaram coisas novas, então a gente conseguiu aplicar isso em diversas áreas. Então, por incrível que pareça, hoje muita gente, não sei se vocês já viram também o colchão verde, né? Que o pessoal fala, pô, colchão com bambu e a espuma verde. A espuma verde, ela tem óleo dentro. Então, há muita espuma, inclusive no mercado de colchão, mercado de roupa, de estofado, ela tem, por exemplo, óleo de mamona. Né? Que é um negócio, pô, mamona, aquela que a gente brincava lá. Tá? Né? Você moe a mamona, você, entendeu? Você tira um óleo dela e com aquilo você consegue fazer espuma. Inclusive, entendeu? Espumas muito boas, né? Tipo essas assim que a gente tem tipo essas aqui, exatamente. Então você tem uma aplicação muito grande desse tipo de tecnologia. E não se restringe a isso, né? Eu estive na Alemanha ano passado e numa feira de embalagens. E eu posso garantir, 40%, 30% da feira era focada em embalagem biodegradável derivada de milho, derivada de algodão. Nossa. Então, você tem plásticos que são derivados disso. Tá certo que eles tiram um pouco de pastel, né? Então, assim, o cara desenvolveu esse plástico. Agora ele tá fazendo o quê? Tirando o cheiro dele. Só que existe, entendeu? Uma evolução contínua nesse sentido. E é fato que o petróleo está cada vez mais escasso, que o petróleo é insustentável em relação ao ambiente, né? Lá já visto, pô, esses acidentes que a gente teve aí, só o acidente de exploração, entendeu? O que deu ali na Chevron e tudo mais, entendeu? É um risco muito grande que a gente não pode correr mais. O ser humano não tem mais muito tempo e condição de ficar correndo esse tipo de risco. Então, o investimento da indústria, dos estados, no ramo químico, para desenvolver tecnologias em fontes renováveis é contínuo e posso garantir que é gigantesco. Tá, então a gente pode ficar tranquilo que o mundo não está acabando desse jeito. Não, na verdade está freando o fim do mundo, né, eu diria. O colapso por causa do lixo. Eu acho que pela primeira vez eu vejo o pessoal tá se dando conta que realmente
entendeu? É algo muito perigoso, contaminação da água, você entendeu? Contaminação dos leitos, contaminação do solo, você entendeu? Isso tudo o pessoal tá dando valor. E, pô, o que vai ficar realmente, aquele jargão, né, para as próximas gerações? É fato. Isso não tem dúvida, entendeu? A gente vê uma modificação contínua no nosso ambiente, cada vez mais, pô, sabe? Lugares que estão extremamente frios, ficando quente, lugar quente ficando frio, pô, toda essa mudança climática, isso tudo com certeza tem influência desses mecanismos e produtos, entendeu? Ah, legal, interessante. Bom, pessoal, o Espaço Livre vai para o intervalo e na volta a gente confere mais uma invasão e uma matéria que vai mostrar a aplicação da química no nosso cotidiano. A gente já volta. De volta com o Espaço Livre, no Invasão de hoje, o nosso repórter estagiário foi conferir lá com a galera do Pio 12 o que eles acham da química. Fala galera do Espaço Livre, tudo jóia, tudo beleza, tudo legal? Pois é, a gente veio até uma aula do Colégio Aplicação Pio 12, uma aula de Química, para saber da galera como eles enxergam a Química. Mas pessoal, nem venham me perguntar sobre a minha disciplina, o meu desenvolvimento em Química, porque olha, era muito baixo, eu nunca gostei de Química nem Física, não nasci para isso, tá certo? Bom, então chega aí, vamos invadir. Primeiro, Alessandro, com calma, vamos observar o que eles estão fazendo. Olha lá, o pessoal está recebendo prova de Química e é com eles que a gente vai falar agora. Vamos lá, Alessandro entrando aí. Bom, pessoal, Espaço Livre aqui na área, chegando para falar sobre Química com vocês. E aí, professor, esse aqui é o professor Alexandre. Professor, o que você está fazendo agora? Entregando prova para a moçada, é isso? Entregando a prova parcial 1 para a galera aqui do segundo ano. Professor, o que esses alunos aprendem no segundo ano da escola? Eles estão aprendendo agora a parte de concentração de soluções aquosas, né? Diferentes formas para expressar a concentração de soluções. E como que está a média da sala? Alguns foram muito bem, outros nem tanto, né? Mas a primeira prova, existem ainda outras avaliações, eles podem recuperar, os que não foram bem. Tá certo. Alguém aqui gosta e é apaixonado por Química e quer seguir essa profissão? Aí, o que você mais gosta de Química? Olha, eu gosto de muitas coisas, eu gosto da parte atômica, eu gosto de entender as matérias, de entender sobre os ácidos, sobre os elementos do mundo. O que você acha que a Química ajuda no dia a dia das pessoas? Tem a parte de cotidianos que a gente aprendeu no ano passado, né, sobre ácidos, sais, óxidos, que tem muito a ver com o cotidiano, produtos químicos, por exemplo. E tem outras aí também que eu acho que eu não esqueci agora ou não sei. Tá certo, então. Você sabe o que faz um profissional da Química? Qual que é o seu nome? Beatriz. Tem várias áreas, né? Eu gosto da área de farmácia, que você pode entrar em duas áreas, né? Na área de cosméticos, área de trabalhar com remédios. Então acho que tem várias áreas, depende do que você mais gosta, assim. Você pretende seguir para esse lado, então? Pretendo. Agora vamos dar uma rodada aqui, mais ainda com o pessoal. Agora vamos aqui com a galera do fundão, que eu geralmente, quando na época de escola, viu, pessoal, eu ficava no fundão, não gostava muito de estudar, confesso. Mas e aí, você manda bem em Química? Quase nada. E como que faz lá em casa para estudar na hora da prova? Estuda só na véspera ou tem lá um estudo regular? Prova, estuda antes da prova. Não estudo em casa, estudo na prova só. O que você acha mais difícil nessa matéria? Tudo. Tá certo, agora uma pergunta mais... Vamos dar uma brincada aqui. Você acredita na química do amor? Pô, pode-se dizer que sim, né? Hoje em dia tá meio conturbada essa história do amor aí, mas hoje existe ainda a química do amor. É um garoto apaixonado. Pois é, pessoal, isso foi um pouco da aula de Química aqui do Colégio Aplicação Pio 12. Gostou? Agora vamos voltar no estúdio para falar um pouco mais sobre esse assunto. Valeu, até a próxima! Bom, e aí, pessoal, como é que era na época de escola? Vocês gostavam de Química? Eu lembro que, assim, as minhas lembranças são terríveis. Bom, eu odiava, só que a parte sempre me ajudava. Porque Vocês estudaram a juntas? gente estudava junto e eu sentava sempre atrás dela pra ela me ajudar nas provas, né? Com certeza. Nossa. E agora na faculdade você também, ela te ajuda? Então... Nunca mais vai poder colar. Então. Não, é que assim, ó, aí no terceiro ano, eu não sei o que aconteceu, a gente... uma luz. Eu comecei a gostar mais. Ela sonhou com... O professor também, né? o professor ajudava muito também, assim, ajuda muito quando o professor, você se identifica com o professor da matéria, você começa a gostar mais.
Então foi aí que comecei a gostar de química, mas a parte me ajudava muito. E até hoje ela ainda me ajuda. O pai dela também. Ah, o seu Amauri, um abraço aí pro seu Amauri. E aí, e alguém, pessoal que não é da química, como que era a relação de vocês? Ai, a minha era a pior possível também, até porque eu faço jornalismo. Nunca gostei de química. O que aconteceu comigo foi o mesmo que aconteceu com as meninas. No terceiro ano, eu tive uma ótima professora que me ajudou um pouco mais, mas no geral eu nunca gostei de química. Aí eu fugi na faculdade. Ah, certo. Alguém mais quer conversar aqui pra gente? Você, Gabriel, você que é um cara estudioso, você sempre gostou de química, tirava 10 em tudo? Eu tenho cara de nerd, né? Não. Não cara sou de daqueles estudioso. que fica babando em livro, não. Não, eu sempre gostei. Não vou falar pra você que eu nunca tive dificuldade. No ensino médio já tinha dificuldade com álgebra. Nossa querida matemática, que todo mundo gosta, ama de paixão. Legal, não. Um abraço pra ela também. Um abraço. Tudo de bom. Legal, mas assim, conforme você vai... Se você, lógico, estudar 1, 2 anos e parar, você perde um pouco. Mas se você ficar um tempo maior em cima do conhecimento, aprofundando o conhecimento, você acaba gostando e você acaba até... As dúvidas que você tinha, você acaba conseguindo solucionar com essa insistência. Ah, certo. Bom, pessoal, a gente está falando aqui bastante da aplicação da química, né, no nosso dia a dia. E eu fui com a Graziella, ela que trabalha no laboratório aqui de química, vocês devem conhecer, né? A gente percorreu a cidade e a gente foi até alguns lugares para mostrar a aplicação da química no nosso cotidiano. Atenção, pessoal ligado no Espaço Livre, você deve estar se perguntando cadê o Gustavo, cadê a Kathleen, mas sabe como é que é, né? Muita prova, muita coisa para estudar, então a reportagem de hoje fica por minha conta. Mas eu não tô sozinho nessa, e quem vai me acompanhar é a Graziella, que trabalha aqui no Laboratório de Química da PUC, e a gente vai fazer um tour pela cidade para mostrar em alguns lugares como é a aplicação da química no nosso dia a dia. Vamos nessa, Graziella? Vamos nessa. Isso aí, vamos lá, Marquinhos. A gente está aqui em uma padaria que com certeza faz parte do cotidiano de todo mundo, né? E Grazi, qual o processo químico que a gente pode dizer que existe dentro de uma padaria? O mais comum é o processo de fermentação, que é no pãozinho que a gente está acostumado a comer todo dia. Então é isso, vamos lá ver? Vamos. A gente está devidamente paramentado aqui com a nossa super touca e a gente está aqui na cozinha da panificadora para mostrar qual é o processo químico envolvido durante a fabricação, durante a produção do pãozinho. Fala pra gente, Grazi, como que funciona? Bom, o pão fofinho que a gente conhece, a maciez dele é devido a quê? Ao fermento, que é um dos ingredientes que vai no pão. E o que acontece? Os micro-organismos presentes no fermento, eles consomem o açúcar e assim eles se reproduzem. Durante a reprodução, eles liberam CO2. E junto com as bolhas que juntam quando a massa é sovada, elas ficam com bastante ar na massa. Quando ele é colocado no forno, a temperatura alta faz com que essas bolhas se expandam e o pão assim cresce. Bom, Grazi, a gente já viu aqui o processo químico da fermentação do pão, né? E você tem um outro lugar para indicar pra gente ir? A gente podia ir no salão de beleza para conhecer o processo de tintura. Então é isso, vamos lá. Bom, pessoal, tô com a Grazi aqui no salão de beleza e a gente vai mostrar um dos principais processos químicos que acontecem por aqui. Vamos ver. Grazi, então explica pra gente qual é o processo químico envolvido aqui durante toda a tintura no cabelo e tal. Então, na tintura permanente, ela é composta por água oxigenada, onde retira a maioria dos pigmentos originais do cabelo, e a amônia, que promove a abertura da cutícula e ajuda na absorção do corante existente na tintura. Existe também tintura sem amônia, que é substituída por uma mistura de óleos minerais, que promove o desequilíbrio do pH da cutícula e assim ela fica aberta para absorver o pigmento da tintura. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa reportagem. Eu vou ficar por aqui no salão, vou dar um tapa no visual, arrumar o cabelo, fazer um penteadinho legal e de mim para mim mesmo, segue aí o programa. Alguma pergunta para fazer para o Daniel? Pode ser uma pergunta social, uma pergunta sobre a química mesmo. Bom, eu queria perguntar para ele, mesmo com essa correria sua, com o trabalho e tudo mais, como fica a sua vida social? A gente sempre arruma tempo para fazer coisa boa, né? Isso, independente de onde eu tô, eu costumo cultivar amigos, gosto de beber, gosto de sair como todo mundo. Não mudei muito, mas diminui, né? Você vai ficando tendo mais trabalho, vai ficando mais cansado.
cabelo vai cair. Aí fica difícil, mas eu consegui estabelecer uma rotina. Todo fim de semana eu estou em Curitiba, então eu consigo voltar para lá todo fim de semana. E durante a semana, onde eu estiver, eu vou beber, saio com os amigos. Sua empresa é em Curitiba? A empresa industrial é em Curitiba. Certo, então você vai e volta. Vou e volto, eu estou sempre nessa ponte aí. Só que eu sou o comercial da empresa, né? Então eu fico viajando, vendendo, atendendo os clientes e tudo mais, e tenho os administradores lá, né? Então mas a minha residência, eu resido hoje em Curitiba, né? Então, pelo menos 2 dias na semana tem que ver a minha casa lá, ver se tá tudo bem. Alguém tem mais uma pergunta? Você tem algum recado, alguma dica para deixar para eles, para o pessoal também que se interessa pelo assunto? Olha, eu acho que a dica que eu posso dar é para não ter medo da química, né? Que é mais não mata nem explode ninguém. É uma ciência muito legal, né? E acho que a dica profissional é fazer o que gosta, independente do que seja, em que área seja, você vai ser bem sucedido. Assim, focar no que gosta. Pessoas que focam muito em resultados imediatos, né? Nossa geração, o pessoal fala muito em geração Y, essas coisas, resultado imediato, é fato. Não focar muito nisso, né? Lógico, a gente tem que ter a nossa pretensão, só que a gente deve focar naquilo que a gente gosta, porque é isso que você vai fazer durante o maior tempo possível. Se você fizer o que gosta e souber aproveitar bem as oportunidades, a questão financeira, a questão geral, vai ser suprida, isso sem dúvida nenhuma. Né? Essa é a maior dica que eu dou, independente da química ou não. Da parte química é isso. Né? É uma ciência muito legal. Pensem bem e odiá-la, porque é mais fácil adorá-la e gostar dela do que odiar, se você conhecer ela bem. Certo. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de vocês aqui, agradecer também a sua presença, Daniel, e falar que agora a TV PUC tem um site próprio, é puc-campinas.edu.br/TV-PUC. Até a próxima!